Rapaz, como é fácil ser chefe, né? Manda, eu tenho a farda, eu tenho o poder, vou lá e mando, todo mundo obedece. E acho que isso foi por muitos anos assim, muitos negócios, muitas empresas, e toda fazenda é uma empresa. E agora nós temos que liderar. Acabou o chefe. E isso tem gerado um medo danado. Então pergunto aí para você que nos segue, você tem medo de liderar? Mais um episódio do Sercast. Que bom estar aqui com vocês. Esse vai ser confuso, hein? Tem que ser. Já estou até com medo. É sempre muito legal, bom, parabéns. Muito bom. Eu adoro a palavra medo, Valias. Parabéns pela escolha, o título é bem chamativo, né, Sérgio? Medo, medo, medo. A minha primeira palestra eu comecei a fazer, né? Eram 4 palavras: ver, pensar, fazer e o medo, sem medo. Eu tenho medo do medo, eu não gosto dele. Boa. Eu tenho raiva dele, eu sou inculcado com ele. Mas você sabe, Ricardo Valias, e você que nos assiste, o medo, ele tem um lado bom. Será, Sérgio? Tem. Eu nunca achei. Não, mas tem. Na minha vivência Quem sabe você vai me convencer hoje, então. Eu vou te viver. Às vezes, se eu mandar você pular de um penhasco, você fala assim, eu tenho medo de morrer. Você não pula, tá vendo como o medo tá te salvando? Não, aí eu não vou. Se você não sabe nadar, você não monta num barco sem um colete. O medo pode te salvar. Então, assim, às vezes, o problema é quando o medo é maior que a sua capacidade de corrigir e enfrentá-lo. O medo, até um certo ponto de uma criança, salva ela de pôr o dedo no fogão quente, na tomada. Então, assim, o medo tem um lado bom. Então, existe o medo e o medo. Inclusive, eu fico triste quando eu vejo um artista que diz que ele sobe no palco sem a menor medo de nada. Você dando palestra, eu acho que é bonito quando você vai fazer uma palestra e você vai com um pouquinho de medo, mas é um medo controlado. Porque o friozinho na barriga. O friozinho na barriga, ele te faz ser melhor, se aplicar. Quando você perde totalmente o medo de tudo, você passa a tocar a vida com muita displicência. E isso é um risco. Mas você está falando do medo que existe. Existe. E eu estava falando do medo que não existe. Porque tem um medo que não existe. Que você cria dentro da sua cabeça. Isso aí. Eu tenho medo desse. Esse é um monstro. Então existe 2. Então tem 2 medos, né? O que existe e o que não existe. O medo que o Sérgio está falando, ele faz parte do discernimento. Né? Ele vai compondo o discernimento para falar assim, puxa vida. E o discernimento, ele é muito automático, ele é inconsciente. Eu não vou chegar na rua, na avenida aqui e atravessar a avenida sem olhar para os lados. Esse é o medo. Né? E é um medo que faz parte, de novo, do discernimento. Agora, o que a gente tem percebido é o medo do desconhecido. É o medo do que eu nunca fiz. É o medo de me sentir refém daquela situação, então eu recuo. E isso na liderança, eu tenho percebido claramente o medo de liderar. Pelo ambiente, pela estrutura, pela cultura, pelo novo, pelo famoso apagão da mão de obra. Puxa vida, liderar não é só bater palma, liderança é situacional. Então, se eu tenho que corrigir, como que eu corrijo? Não vou falar nada, porque senão eu acabo perdendo aquela pessoa. Puxa vida. E aí é um medo do mal. É um medo do mal, né? E tem um livro... Medo que eu chamo medo burro. E tem um livro muito bom, que não é o que nós vamos dar hoje, que nós já sorteamos ele, que ele é uma entrevista com o diabo. Simula uma entrevista com o diabo, né? Do Napoleão Hill. E o que ele fala? O diabo fala assim, me chame de excelência. Mas por que eu vou te chamar de excelência? É o diabo porque eu domino 97% das mentes humanas. E quais ferramentas que eu uso? O medo é uma delas. O medo é a principal ferramenta, porque o medo paralisa e eu consigo dominar as pessoas, e a alienação, que também é fruto do medo. Exato. Se eu estou alienado, eu vou ter medo de fazer qualquer coisa, eu não sei o que está acontecendo. Né? Então esse misto aí de medo e alienação tem sido, na minha visão, um fantasma na cabeça das pessoas encarregadas de fazer a gestão, principalmente no meio rural. Valias, eu vou fazer uma simbologia aí, que os animais que nós lidamos tanto, principalmente os animais mais selvagens, quando eles se sentem agredidos, quando eles se sentem com medo, o que a maioria faz? Reage. Ela ataca. Avança. O ser humano também? Sem dúvida. Principalmente quanto menos a instrução é isso.
A instrução é isso. Por isso que eu sinto falta de trazer mais instrução, que é o nosso papel aqui. A ignorância do não saber. Não é culpa. Se eu não busquei, é culpa minha. Agora, se eu tive a oportunidade de aprender e eu não aprendi, a culpa é minha. Eu optei por ser ignorante. Então, o que a gente quer aqui é combater essa ignorância do não saber. Né? E é isso aí que você está falando, né, Ricardo? Nosso papel é fazer pensar. Nós aqui estamos aqui pensando, né? E aprendendo. Eu acho que o grande, para a gente estar aqui discutindo esse assunto, todos nós se esforçamos, né? Mesmo que a gente não combine os temas muito antes, a gente traz as nossas vivências e a gente vem com medo. Mas isso é o medo bom, né? Eu estava falando desse medo bom, Ricardo, é esse que eu queria te convencer aí, né? Mas assim, eu acho que enquanto as pessoas não entenderem e não compreenderem de fato que gestão, liderança é também saber falar não. Perfeito. Isso só mostra o quanto medo a gente tem. Ponto final. Né? Colocar um ponto final. Não, liderar isso não também colocar um ponto final. Exatamente. Liderar é fazer escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas, você que está aí, você tem que escolher e às vezes você vai gerar alguma antipatia, alguma coisa momentânea, mas é isso que cobra da liderança, é uma postura, né? E assim, é esse medo que nós não queríamos que você tivesse para liderar. Porque se você achar que liderar é simplesmente concordar, ou arrumar verba, ou arrumar instrumentos, você não vai estar realmente construindo uma equipe que vai ter durabilidade durante muitos anos. Porque a vida nos ensina que a gente aprende muitas vezes com os nãos. E persista naquela sua liderança, que você tenha consciência, que tenha certeza, que logo ali na frente esses que estão dizendo não para você, amanhã vai mudar a percepção, vai mudar a visão e vão passar a concordar com você. O maior líder que existiu no planeta em todos os tempos, eram muito poucos que concordavam com ele, né? Perfeito. Concordaram muito pouco e hoje são muitos que concordam com ele. Então liderar também é persistir, né? Com aquele ponto de vista, com aquela forma de pensar, com aquela forma de agir e falar assim, nós vamos fazer desse jeito, confia em mim. É ter segurança, né? Da pessoa falando, nós vamos falar, mas eu não concordo, mas eu nunca fiz assim, nós sempre fizemos do outro jeito. Mas agora nós vamos fazer assim, é persistir também. E aprender a liderar, isso é treinável, é você com você mesmo, ou buscar ajuda, né? O que eu acho importante é a pessoa se perceber. Falar assim, puxa vida, aquela época de chefia, de só mandar, de não reconhecer, comando e controle, de gritar, comando e controle, as pessoas não se sujeitam mais a ela. Por quê? Porque ali do lado pode ter um bom líder. E eu vou preferir trabalhar com o cara ali do lado que é um bom líder. Então, hoje, as pessoas estão escolhendo onde trabalhar. Elas perderam o medo da mudança. É isso aí. Então, ou a gente muda, ou e nem dança. É mudança, ou dança. E nem é mudança mais, né? Eu tenho falado, nós estamos vivendo a transformação. A transformação, ela não tem volta. A mudança até pode voltar, mas a transformação não. Então, esse medo da liderança, esse medo de se expor muitas vezes, e eu me protejo atrás de um perfilzão, né, mais de comandante, tá fazendo com que as pessoas mudem da tua fazenda. Não percebe quem não quer. Esse aqui batizou nós de dinossauro, né? Os dinossauros do agro. Então, o dinossauro geralmente tem medo de tecnologia nova, né? E eu tô aqui me familiarizando com o meu. Você baixou o seu aplicativo do ChatGPT? Você baixou, Sérgio? Sim, lógico. Então, eu perguntei para ele aqui, ó, pra gente ir perdendo o medo dele. Eu perguntei, o que significa medo? Olha a tradução dele, olha o que o ChatGPT estava dizendo para nós. O medo é uma emoção natural que surge diante de percepção de ameaça, perigo ou algo desconhecido. Ele tem duas dimensões principais, biológica e psicológica. A biológica prepara o corpo para reagir, luta, fuga ou paralisa. Adrenalina. Né? Aumentando batimentos cardíacos, atenção e reflexão. A psicológica está ligada à interpretação que fazemos da situação, podendo ser real, um animal perigoso, ou imaginário, ansiedade sobre o futuro. Em resumo, o medo é um mecanismo de proteção, mas pode se tornar um obstáculo quando exagerado ou irracional. Olha que bacana. Esse ChatGPT é danado, né, amor? Ele estuda Ele é danado, né? Ele é estudioso, né? Ele é estudioso. O medo de tecnologia. Não podemos ter medo de tecnologia, né? Nada, exato. E assim, né, eu acho que o medo psicológico, pelo menos, que é esse que o Ricardo trouxe no final aí, ele acontece muitas vezes quando nós sabemos que nós não estamos preparados
E é legal quando você, se no autoconhecimento, sabe que você tem que ouvir isso, procurar outras coisas. Acho que isso daí é a capacidade da gente se autoconhecer, melhorar a nossa capacidade de liderar, e aí a gente vai perdendo o medo. Porque um líder, entre aspas, sem medo e sem preparação, é um perigo. É um perigo. É um perigo. Esse cara destrói tudo, né? Porque ele se põe como líder e ele esquece que liderança não é sobre título, não é sobre hierarquia, né? Eu acho que liderança não é um posto que alguém te coloca lá. Então, como nós estamos falando sobre gestão e medo, né? E ainda eu gravei alguma coisa lá no meu Instagram dizendo exatamente isso, que liderança é sobre a capacidade de influenciar as pessoas. Liderança é a capacidade de inspirar as pessoas. Perfeito. Liderança sem medo é a capacidade de transformar as pessoas naquilo que elas já estão inclinadas a ser. E aí eu aproveito para fazer uma discordância aqui, uma concordância que eu não sei qual que é a resposta de vocês, e o nosso podcast vai ficar famoso aí, além dos dinossauros, nós trazemos muitas pimentas aqui, a gente prepara armadilhas aqui. O cara do tempero é o Sérgio, o da pimenta é o Sérgio. E eu sou o da polêmica, o do Valiz é a gente fala muito sobre medos, né, sobre gestão e liderança, e eu queria fazer uma pergunta com medo, mas eu vou fazer. Vou fazer. Qualquer pessoa pode ser líder na visão de vocês? Você está entre amigos. Qualquer pessoa pode ser líder? Eu tenho uma informação que eu busquei há pouco tempo para construir um slide para minha palestra. A informação que eu encontrei é que 10% das pessoas nascem líderes natos. 30% podem se tornar. 60%, tchau, obrigado. Ou seja, 40% das pessoas, de acordo com essa pesquisa que eu busquei, pode se tornar líder. Tem condição de se tornar líder. Mesmo buscando querer, tem gente que busca, que quer, mas não consegue. Só para parafrasear o Ricardo, quer dizer que se você aí que está nos ouvindo tiver um funcionário altamente competente... Está nesses 10% aqui. Se ele tiver nos 10%, beleza. Mas se ele tiver nos 60%, ele pode ser competente no que ele faz. E você colocá-lo na liderança, pode ser que você vai quebrar a sua empresa e ainda vai perder o funcionário. Você deve ter medo de simplesmente falar, não, se o cara é bom, não quero perder, põe ele na liderança. É isso que você está dizendo. É isso aí. Mas ele é bom no quê, né? Ele é bom no quê? Eu vejo... Ele é um bom vaqueiro. Há muitos anos. Né? Ele é um bom ordenador. A cultura da empresa, ela valoriza o quê? Então, por exemplo, uma empresa muito técnica, ela valoriza o perfil técnico. Ela pega um bom técnico, põe para liderar a pessoa sem pensar se ele tem um perfil, porque ele pode ter. Mas se não tiver o perfil, ele destrói a equipe. Ele destrói a equipe. Porque a primeira liderança é nossa conosco mesmo. Agora, se eu não consigo liderar nem a mim, como que eu vou? Então, eu tenho também convicção de que não. Nem todos podem ser líderes. E, inclusive, dos que podem, poucos querem. Opa! Hoje muitos não querem, a maioria não quer. A maioria não quer. Eu prefiro ser liderado do que liderar. Só que eu quero o posto de líder. Agora, eu quero ser líder ou eu quero ser chefe? Eu quero o salário? O que eu quero? Né? Então, assim, o que precisa para liderar? Né? E até por acaso, hoje no avião eu vim, o Ricardo fica me zoando um negócio de inglês, mas eu gosto de treinar, né? Então eu vim lendo até um artigo de liderança e eles colocaram lá, vou tentar fazer uma tradução rápida aqui que eu copiei em inglês. Eu não fico zoando não, eu fico com inveja, bobo. Nada. Eles colocaram lá, ó, as top 10 qualidades dos grandes líderes. Top 10? Top 10 qualidades dos grandes líderes. Vou dar um podcast só disso. Fala devagarinho que eu vou anotar. A primeira, habilidade para inspirar. O Sérgio falou isso aqui agora. Inspirar. É uma habilidade para inspirar. Habilidade para delegar. Delegar. Que não é fácil. Vai prestando atenção aí, gente. A maior parte do nosso medo mora exatamente aí. Não é fácil. Você não delega com medo de perder seu posto, de ser contestado. De não fazer do seu jeito. Exato. Porque a gente acha que eu acho que o meu jeito é o melhor e o outro pode ser muito melhor do que eu do jeito dele. Ego. Terceiro, comunicação. Isso está numa ordem de importância? Acredito que não. Não. Acredito que não, porque lá no artigo tinha os temas e aí não é uma ordem de importância, é aleatório. Habilidade para inspirar, habilidade para delegar, comunicação, senso de humor. Senso de humor.
Senso de humor, Você tá querendo dizer que o ambiente tóxico de um líder chato mata todo mundo? Ninguém aguenta. Cara então ruim, não dá bom aguenta. dia. Às vezes o cara é bom pra caramba, mas é um mala. Ele tá Exato. cheio Cara de ruim, defeito. cara ruim. Ninguém suporta ficar com ele. E eu ouvia Chupador de isso, limão. e eu ouvia isso do meu chefe, falar assim, cara, como é ruim conviver com gente mal-humorada. Tira essa cara de limão da cara. Pô. Não é verdade? Tira essa cara de limão. O quinto, confiança. Essa eu adoro. Nós já Confiança. fazemos um podcast sobre confiança. Né? Se eu esse não é um tema confio, danado, né? se eu não confio Não em existe mim, relação. Não como tem que relação. eu vou liderar? Se eu não confio no negócio, Não como que tem eu vou relação. tocar esse negócio? Se eu não confio em no você, outro. Não tem como relação. que a gente vai trabalhar Como é que junto? você casa com alguém que Né? você não confia nela? Né? Sexto, comprometimento. Comprometimento com o outro, com o sucesso do outro, comprometimento com a empresa, comprometimento com o meu desempenho, né? O sétimo, boas atitudes. Boas atitudes. Boas atitudes. Que legal. Boas atitudes. Oitavo, criatividade. Criatividade. O nono, intuição. Calma aí. Intuição. Gente Ou do seja, céu. a liderança, ela vai além do que está escrito num caderno, num livro. É por O isso que intuitivo, e nós emanamos energia o tempo inteiro. Como que eu percebo, como que eu vou intuir sobre o que está acontecendo, Boa. até para poder fazer as perguntas nós até certas. falamos num podcast sobre reverberar, lembra? E Foi- reverberar, Boa. exato. Foi boa. E o último e não menos importante, honestidade. Honestidade? Honestidade, que é isso premissa. Mas isso eu não concordo. Isso é obrigação. Mas existe, Ricardo, a honestidade intelectual. Por exemplo, se eu não sei isso aqui, por que eu tenho que demonstrar que eu sei se eu não sei? Será que eu não tenho honestidade intelectual de assumir Que eu não sei. uma fragilidade minha? De novo, de assumir medo. um erro, de novo, medo, dar o né? mérito a quem merece? Isso tudo é honestidade. Então, assim, eu trabalho com o Sérgio, mas eu não vou dar o mérito para ele porque eu vou me fragilizar na liderança. É a tal das vulnerabilidades, de novo, entrando novo. em pauta aí, meus De amigos? novo. Essa- Isso aqui foi tão bacana que eu vou pedir a Lara. Cadê a Lara? Lara, você tá aí? Ô, Lara, nós vamos colocar nesse episódio um QR Code. E quem lê esse QR Code vai receber lá no QR Code essas 10 Boa. pontuações 10 aqui. pontuações. Você consegue, Larinha? A Lara que fez o compromisso com você, não fui eu não, tá? Foi ela que tá ali, ó. Tá? Muito bacana. Não precisa se preocupar em anotar e nem voltar, não, que tem um QR Code aí, é só você ler esse QR Code na sua tela aí, que você vai receber. Ou melhor ainda, você vai lá no Instagram, comenta lá, comentar o quê? Como é que é? Os 10? As 10 top qualidades dos grandes líderes. Isso, comenta lá, quero receber as top 10, que a Lara vai mandar para você em PDF. Posso fazer esse compromisso, Larinha? Então, a Lara é que comanda o nosso, a Lara e a Amanda são as meninas da GPS que comandam o nosso Instagram. Então, ou você lê o QR Code que tá aí na tela, ou melhor ainda, você vai lá no Instagram, se você não segue, já começa a seguir, comenta lá no Instagram que você vai receber essa lista aqui, que foi fantástica, que o Valias trouxe. Você pegou isso no voo agora? Uma boa no voo. Uma boa coincidência. Mas Você tá vendo o que é o cara ligado? Não, é top. Ele não Né? tem medo. É o cara ligado, ele tá ali, ele podia baixar a poltrona do avião e vir cochilando, né? E vindo voando, vendo TikTok, vendo tudo. Né? É um exemplo que você trouxe aqui para nós. Pegou agora, tava no voo, pegou, olha que legal aqui, vou levar por lá. Eu queria até fazer uma colocação em cima desses itens aí, mas queria ver se tem alguma complementariedade que vocês querem fazer sobre se todo mundo pode ser líder ou não. Você quer resumir? O Valia já falou que não. Eu entendi claramente que ele acha que nem todo mundo pode ser líder. Eu dei até números, 60% não. Entendi. 40% sim. E eu concordo. E a minha pergunta foi isso, porque em alguns lugares que eu andei aí, há uma impressão de que as pessoas dizem que tudo é ensinável. Eu mesmo falo isso. Dou a mão para palmatória, eu falo. É aprendível. A liderança é aprendível. Mas você melhora. Mas se tornar um líder, se você não faz parte de um grupo que gosta de gente, que gosta de se comunicar, que gosta de estudar, que gosta de procurar, que tem intuição, você vai sofrer como líder e seu time vai sofrer na sua liderança. Então, assim, na minha visão, e eu queria te desafiar, nem todo mundo pode ser líder de equipe, nem todo mundo pode ser líder de empresa, nem todo mundo há um lugar. Eu não estou dizendo que não é possível você melhorar, mas se tornar um líder de alta performance não é para qualquer um. Eu acho que você realmente precisa. E eu
apesar dessa lista gigantesca e maravilhosa que o Valias trouxe, eu queria resumir ela de um curso que eu fiz e lá eu aprendi que de todas as características da liderança, e tem até um slide muito legal, que a gente pode até colocar nesse episódio, de repente, o slide lá. Eu acho que a gente pode... É uma arte lá. E ele diz o seguinte, tem duas coisas que acontecem na vida da liderança que eu acredito que dos quais todos esses 10 pontos se derivam dessas duas só. Então, assim, se você achar complicado guardar as 10, eu diria para você, guarde 2. Eu posso te garantir então nós já fomos para 12. que as 10 se derivam dessas duas. Boa. E elas são muito simples. Solta aí, Sérgio. A primeira é a sua palavra. O que você faz é o que você fala. Aí tá dentro honestidade, tá tendo criatividade, boas atitudes. E a segunda que impacta o resto tudo são seus exemplos. Isso. Se você juntar os seus exemplos e a sua capacidade de conversar, de falar, e eles forem bons, você traduz, você delega, você inspira através dos seus exemplos, você se comunica através da sua palavra. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que pode um líder que é ruim de comunicação liderar? Se 2 palavras transformam toda a liderança e ele não sabe dar a palavra, 50% da liderança já está perdida. Então nós precisamos ficar muito atentos e ter coragem de assinalar os nossos medos. Boa. Essa colocação do medo, ela não pode nos afugentar, porque o medo, em muita situação, ele nos paralisa. Sim, muito. E o que nós não queremos aqui hoje é paralisar ninguém sobre liderança, muito pelo contrário. Nós só queremos deixar claro que liderança não é para todo mundo. E olha a responsabilidade de quem está numa liderança escolher um líder abaixo dele. Um gerente que vai escolher um capataz, um gerente que vai escolher um encarregado. Não pode escolher por aproximação, por amizade. Ferrou. Agora, outra coisa. Só diluir um raciocínio meu aqui que o Sérgio falou da palavra e do exemplo. A famosa geração Z, maravilhosa geração Z, que está nos ensinando muita coisa boa. Você quer uma coisa que destrói ela, é falta de coerência entre o que você fala e o que você faz. E para liderar essa turma, você precisa ser muito coerente. Esses jovens, se você tiver essa incoerência, seus filhos, meus filhos, a geração Z, ele olha para você assim, mas ele te olha com um olhar de tanta dó, de tanta pena, e fala assim, coitado desse cara. Quem que esse cara acha que é? Porque eles são muito mais inteligentes que nós. Muito mais. Então, a incoerência entre o que você fala, a palavra, e entre o que você faz, o exemplo, destrói uma equipe de geração Z. Concorda, Valério? Não só da geração Z, né, Ricardo? É de muitos, mas a geração Z é mais. A geração Z é mais corajosa. A geração Z é mais corajosa, tem menos medo. Ó, que legal. Porque ela vai e fala, que você não falou isso que você está fazendo, você está fazendo o contrário. Ou pior, ela não fala e vai embora. E vai embora. Agora, esses são os mais inteligentes. Claro. Porque eles vão falar uma vez, né? Porque se o cara também vai embora sem falar, inteligente ele não é, né? Mas eu queria só dizer assim, ele fala, treina, ele fala 1, 2 vezes, vê que o propósito, a cultura está desalinhado, ele não te dá outra oportunidade. E uma coisa que nós já comentamos em podcast anterior, isso é tão grave, que é fazer o que você fala que faz, ou o que você pede que se faça, ou o que você manda, que tem vários livros, tem curso americano. Tem um aqui de hoje. Trazer para o inglês de novo, né? Que eu ainda vou aprender a falar inglês só convivendo com ele. Que é o Walk to Talk. É verdade, é um lema de treinamento. Ande por cima das suas palavras. Isso aí. A sua palavra é o teu rastro. Nossa Senhora. Isso é fundamental. Agora, outro lado da questão. Nós também temos uma síndrome do vira-lata aí, porque muita gente que pode ser líder e que tem postura de líder, tem perfil, ela não se enxerga como. Por quê? Eu nunca fiz um treinamento, eu estudei veterinário, eu estudei zootecnia, eu não estudei para isso. Não estudei para mexer com gente. E isso está sendo recorrente também, e quando a gente começa a perceber, puxa vida, para com esse negócio de achar que você não pode também. Vai. Né? Vai e faz, cara. Vai, assuma. Agora, eu tenho que me autoconhecer. Se eu acho que se eu tenho vivência, vai lá e faz. Porque essa síndrome, Valério, sabe, Sérgio? Ela tem me... Isso é tão grave que se nós estamos aqui no meio
técnico, por exemplo, 2 veterinários, um zootecnista. Chega uma pessoa aqui que tem um curso técnico e pode ser muito melhor do que nós em muita coisa, imediatamente prestem atenção. No comecinho ela fala assim, não, eu não sou veterinário, não sou zootecnista, eu sou só técnico, sabe? Então você já está se podando de assumir um papel que você deveria assumir. É isso aí. E não tem nada a ver, né? Nada a ver. Tem muito técnico agrícola aí que recebe mais do que agrônomo. Tem merecidamente. Tem por muito capacidade, líder fantástico, o maior líder da humanidade, ele não estudou liderança. Ele nos ensina até hoje, hein? Mas ele sempre andou sobre as palavras. Muito então bom, é muito importantíssimo nesse isso. negócio do medo aí, pra gente ainda ficar um pouco dentro do tempo, porque esse tema ele vai abrindo, né? E nós não temos medo de falar, que às vezes a gente acaba abrindo muito o tema, fica muito complicado. Mas assim, voltando na questão do medo, da liderança, né, que é a base da nossa pergunta hoje, eu acho que aonde a gente comete os maiores erros é que às vezes as pessoas, e você já tratou desse negócio aqui, às vezes a pessoa não quer ser líder. Cara, como é que você quer que alguém tenha sucesso fazendo algo que ele não quer? E tem muitas dessa geração nova que eles não querem, eles querem liderar a própria vida, mas eles não querem liderar times. Tem uns que vão por dinheiro. Esses são os piores, porque tem muita gente confundindo liderança com aumento salarial. Perfeito. Isso é um perigo. Porque quem que não quer ganhar mais, né, Sérgio? Mas às vezes você subir de cargo, entre aspas, para ganhar mais no cargo de liderança pode ser o seu fim na empresa. Exatamente. Então eu acho que nós devemos ter medo das pessoas que acham que liderança é apenas uma ferramenta de ganhar mais dinheiro. Porque na realidade liderança não é um cargo. Liderança é uma missão. É uma atitude, é uma escolha. Você tem tantas pessoas que dependem das suas decisões, né? E eu vejo pessoas, líderes maravilhosos, tomando decisões embasadas na empresa, nos colaboradores, no meio ambiente. Cara, esses caras para mim são os melhores, porque eles conseguem olhar numa forma um pouco mais construtiva, não olhando só para ele, só para a empresa, ou só para o colaborador, porque tem gente que negocia tudo. Esses caras é os caras que têm medo. Se você é um negociador de dinheiro, de aumento salarial, de ferramentas, você não é um líder. Ele é inseguro. Ele é inseguro. Olha um slide que eu montei agora há poucos dias. Eu coloquei assim, ó, qual a vantagem de ser líder? Pus uma pergunta, em uma tela bem bacana, e escrevi lá, qual a vantagem em ser líder? Pensa aí. Aí eu escrevi assim, ó, pergunta errada. Aí botei outro slide e falei assim, qual a vantagem que as pessoas têm em me ter como líder? Perfeito. Entendeu? E aí é que está a construção do ambiente. Né? E muitas vezes, gente, o Sérgio estava falando aqui, nós temos medo de dizer não. Então o líder gera uma expectativa no liderado e enxerga nele algum potencial que às vezes ele não tem ou ele não quer assumir isso, mas e o medo de dizer não? Você está falando isso por você ou por mim? Por nós. Eu estou falando isso lembrando dos melhores. Nós dois somos assim, não somos? Esse aqui é menos, ó. Nós dois somos mais. Mas eu assumo. Mas nesse sentido, Ricardo, eu estou falando aqui lembrando um dos melhores profissionais que eu convivi na minha vida, lá no interior de Santa Catarina. Era do meu time, com muita honra. E ele falava assim, eu não quero promoção de cargo. Ele falava. Toda vaga que abria, você não quer assumir essa vaga? Não quero, Valês. Eu quero ser feliz. Eu quero ficar aqui, meu mundo é aqui, eu tô ótimo aqui, eu quero fazer isso. Eu falei isso lá na Notória. Eu quero fazer isso. Eu falei, se tiver de ir para Campinas, eu não vou. Eu quero ficar aqui. Esse é o Ronei Risson, que é um exemplo de profissional. E a maior educação de gestão que ele me dava era essa, sabe? Ele falou, cara, não me tire do que eu amo fazer. Mas nós dois temos dificuldade de falar não. De dizer não, na vida, né? Nós dois temos. Eu tenho aprendido, tenho lutado contra isso, tenho tentado ser muito coerente, né, nas coisas que tiver de falar não. Eu tenho uma vantagem. Para os meus filhos, eu tenho facilidade de falar não.
Talvez Mas por é mais herança fácil, do pai. Mas para É mais fácil. mas pra um amigo, para alguém que te pede alguma coisa. Não pra caramba. Fala nunca. Você, além de não falar, eu tenho medo de falar. Ricardão, tô com o financiamento vencendo ali. Vamos conversar depois do podcast. Não, mas é bom demais. Mas igual uma piada que eu vi, o pai tava apertado, queria comprar um carro, o filho falou, não, pai, eu te ajudo. Pai, o filho tava ganhando bem, né? Tava bem de vida. Não, pai, eu te ajudo. Ó, pai, se eu pagar as 3 primeiras parcelas do financiamento, eu te ajudo. Meu filho, mas me ajuda demais. Que é isso? O pai tem orgulho demais de ter você. Então, vamos lá. Aí sentou com o cara do financiamento, o cara da agência. O senhor vai financiar? Vou financiar. Em quantas vezes? Ele falou, em 3. Aí quebrou as pernas, hein? Aí ele ia pagar as 3 primeiras, né? Demais, né? É isso daí. Não tenha medo. Muito bom. Não tenha medo de ser líder, porque na realidade eu acho que hoje o mundo, e aí a gente pode pensar no mundo, depois nós podemos pensar em países, podemos pensar em estados, em municípios, em empresas e em família. Todos esses lugares que eu falei precisam de liderança. Lideranças inspiradoras, lideranças fortes, mas não agressivas, né? Como a gente está vendo aí o mundo passando por algumas lideranças hoje que estão destruindo muitos relacionamentos, mas assim, muito bem. O medo de ser você mesmo tem que ser eliminado da nossa vida. Eliminado. Perfeito. Que joia, hein, cara? Que episódio legal, tem que livro? Coisa boa. Tem um livrinho aqui. Esse livro eu tenho que dizer que eu ainda não li, mas eu já comprei uns 20, já dei 19 de presente, porque eu li algumas partes dele, algumas informações sobre ele. Eu falei, esse eu vou ler. Esse é meu, também não tem dedicatória não, porque o autor é americano. Liderar é simples, mas não é fácil. Tá aí, a nossa conversa foi sobre isso, né? Foi bem alinhado. As lições do homem que chegou ao posto mais alto do SEAL, a elite da Marinha Americana. Opa. Então esse livro, eu tive uma recomendação de um amigo, eu fiquei assim muito interessado em ler, eu vou ler esse livro, não li, tá? 99% de todos os fracassos acontecem com pessoas que têm o hábito de viver arranjando desculpas. Você tem uma pancadinha do livro para você que vai receber lá na sua casa. Se você ouvir esse episódio, tá? Se você for lá no nosso Instagram, o grupo.ser, achar a capa, tá fixado lá no Instagram. Você vai ver lá, vai estar fixadinho lá nas 3 postagens lá em cima. Clica na capa, comenta o que você achou desse episódio, faz um comentário que você vai estar concorrendo a esse livro chegar aí na sua casa de presente, tá bom? Não esquece de marcar 3 amigos para a gente fazer o algoritmo entender que esse podcast está sendo bacana, relevante para você. E divulgue, comente, assiste no conforto da sua casa no YouTube, liga o YouTube lá e vai assistir, vê esses 3 dinossauros aqui, essas três pessoas que amam pessoas. Perderam o medo. Né? Que perderam o medo de vir aqui mostrar a cara nas câmeras, que esse é um grande medo das pessoas também. Mas está aqui o livro de hoje. Liderar é simples, gente, mas não é fácil. Tá? Bora. Valeu, obrigado. Mais um. Show. Um abraço para vocês. Muito alegria. Boa. Bom demais. Sem medo. Um abraço. Tchau, obrigado.